O tema de hoje do Estúdio News é resíduos orgânicos. E para conversar com a gente, temos o Marco Antônio Leal, ele é pesquisador na Embrapa Agrobiologia, e a Isabela da Cruz Bonato, que é doutora em Engenharia Ambiental e embaixadora do Movimento Circular. Sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, precisamos entender o que são os resíduos orgânicos. Eles englobam tudo que vem de origem animal e vegetal, é isso? Você pode começar dando exemplos para a gente, Isabela? Olá, então é mais ou menos isso, sim. É qualquer material de origem biológica. Então, nisso entra, sim, né, as plantas, os seres vivos, os seres humanos, os animais. E a gente diz também que são as substâncias com moléculas orgânicas e que contêm carbono. Então, qualquer ser vivo pode ser considerado. E também, né, quando a gente fala de resíduos, então aí entra, né, os restos de alimentos, as folhagens, toda essa gama de matéria orgânica que temos por aí. E quantos milhões de toneladas o Brasil produz de lixo orgânico por ano? Esse resíduo ele tem potencial econômico para virar o quê? Então, os dados, existem muitos relatórios no Brasil, alguns dados divergem, né, entre as diferentes fontes, mas a gente tem aí, entre dados oficiais e não oficiais, cerca de, num total de resíduos, 100 milhões de resíduos. E 50% desses resíduos são resíduos orgânicos. Então, a gente pode falar aí de mais ou menos 50 milhões de toneladas de resíduos orgânicos produzidos anualmente pelo Brasil. Esses resíduos orgânicos, eles viram o quê? A gente pensa logo em adubo, mas o que mais? Como que eles podem ser aproveitados? Então, primeiro, não necessariamente, né, eles estão sendo reaproveitados. Infelizmente, a gestão dos resíduos orgânicos no Brasil, ela ainda está muito inicial, né? Ela está aí engatinhando e ainda a coleta seletiva desses resíduos, ela não está sendo muito bem gerenciada. Então, infelizmente, eles não estão sendo aproveitados com todos os potenciais que ele poderia apresentar, né, esse tipo de resíduo. Então, a gente tem aproveitamento energético, a gente também pode ter esse aproveitamento para adubo, é tudo uma questão de como esse resíduo vai ser processado ou não. Eu já vou chegar nessa parte aí da reciclagem, também do aproveitamento desses materiais, mas eu queria perguntar para o Marco agora em relação à compostagem. A gente sabe que um dos processos mais tradicionais de recuperação desse material é justamente esse procedimento. Como que a compostagem funciona, Marco? Olha, os resíduos orgânicos, eles são muito diversos. Então, existe todo tipo de resíduo orgânico. Existe aquele mais seco, aquele mais úmido, existe aquele que é mais rico em nutrientes, outro mais pobre. E a compostagem, o que é? É uma mistura, uma composição que equilibra. Se você utiliza um material muito úmido, você mistura com um mais seco. Ou se você utiliza um material pobre em nutrientes, você mistura com outro mais rico. Então, a compostagem, a partir dessa mistura, permite fazer o processamento de uma grande parte desses materiais e com a finalidade de utilização agrícola. Agora, os resíduos orgânicos, eles são muito importantes, então, para a produção agrícola. E nós sabemos da força do nosso agro para a economia brasileira. De que forma eles acabam ajudando nesse processo todo? Os resíduos orgânicos, assim, na verdade, o que dá a fertilidade solo é a matéria orgânica. Então, uma parte dos resíduos orgânicos entra em decomposição e se transforma em humus, que é um material mais estável. Então, essa matéria orgânica, o conteúdo dela no solo varia entre 1% até 5% geralmente. Porém, ela é responsável, ou melhor, as principais características relacionadas com a fertilidade do solo. Características químicas como fornecimento de nutrientes, retenção de nutrientes, inativação de elementos tóxicos.
características físicas, como a questão da porosidade do solo, infiltração de água, e características biológicas, né? Ela ativa a vida do solo e permite que organismos mais benéficos se multipliquem. O Brasil, ele tem pátios suficientes de compostagem? Como as iniciativas populares podem contribuir aí para dar também uma nova função a todo o lixo que nós produzimos? Eu acredito muito que um movimento de descentralização de gestão de resíduos é super importante para o Brasil. Então, como o Brasil é um país enorme, a gente tem que contar com essas iniciativas populares, porque elas com certeza ajudam a descentralizar a gestão e aí pequenos projetos podem, né, contribuir aí para pequenas centrais de compostagem. Então, a gente vê que países que estão muito evoluídos nessa questão de aproveitamento dos resíduos orgânicos, eles fazem muito essas pequenas ações populares, projetos, né, pequenos em determinados bairros e que fazem a gestão como um todo funcionar de uma maneira mais otimizada, assim, né? Então, eu acredito muito nessas iniciativas populares, nos projetos, né, descentralizados aí, porque eles sim que acabam fazendo uma conscientização em torno daquele local e aí sim que as iniciativas vão crescendo. Isabela que está falando com a gente de outro continente, não é isso? E você foi aí justamente a trabalho, você que trabalha com resíduos orgânicos, pode contar um pouquinho da sua experiência e como que todo esse setor funciona aí no Quênia, que é onde você está, não é isso? Isso, então eu moro aqui em Nairobi, no Quênia, há 3 anos, e eu trabalhei aqui sempre com essa questão de resíduos, não só orgânicos, mas todos os tipos de resíduos. E eu tenho aprendido muito, né, como que o continente africano lida com esses resíduos. E aqui a gente tem, não é muito diferente, né, do que a gente também encontra na América do Sul, alguns problemas de gestão mesmo e de iniciativas em relação aos resíduos orgânicos. Aqui a gente pode observar assim muito queima dos resíduos. Então todas as sobras, né, de alimento, sobra de jardinagem, né, se corta uma árvore, ou até mesmo sobras da indústria alimentícia, acaba sendo queimado e algumas vezes, né, de uma maneira bem não controlada, né, o que é muito perigoso e o que resolve um problema muito localmente, né, e não é a gestão que a gente espera, tanto da parte governamental, como também do cidadão, né? Não, ele não precisaria ter que entrar com esse tipo de ação para fazer a gestão do seu próprio resíduo. Então, eu vejo que a gente está aí caminhando, né? A gente tem sim que pensar em novas formas de gestão de resíduos, porque não o cidadão e o governo eles estão meio perdidos muitas vezes, né? E aí também que entra a importância, né, de legislação, fiscalização, monitoramento e pequenos projetos, né, pequenas iniciativas para tentar mostrar novas soluções para esses países. Falando ainda sobre isso, a gente sabe o quanto é importante nós criarmos ali o hábito de fazer a reciclagem caseira, né? Já que a gente está falando de iniciativas populares, do nosso papel como cidadão. É preciso adicionar o hábito na rotina mesmo de separar os detritos que vão para o descarte comum dos que podem ser reaproveitados? Se todos fizessem isso, cumprissem essa etapa, ajudaria o processo lá na frente? Eu acho que, com certeza, a gente sempre fala ali no movimento circular, quem trabalha com economia circular, a responsabilidade compartilhada é o caminho. A gente não tem como evoluir nessa gestão, né, no nosso mundo, com todas as questões ambientais que têm acontecido, que são também socioambientais. A gente precisa, sim, contar, né, com o consumidor, com a empresa privada, com o governo, com a indústria, com quem vai fazer essa coleta, né, com a gestão municipal, pública desses resíduos. Então, mesmo que a gente acredite, às vezes, que a nossa pequena ação dentro da nossa casa não seja a mais importante de todas para o planeta,
mas na verdade é sim, porque é a etapa inicial de um processo de gestão. Então, para que ela aconteça, né, para que um processo de gerenciamento de resíduos aconteça, a gente tem sim que contar com o papel do consumidor, do cidadão, e essa gestão começa assim na nossa casa. Então, quando a gente colabora com o processo, tudo fica mais fácil lá para frente, né? Desde separar mesmo para comercialização, mas também pensando em quem vai receber esses nossos resíduos, né? No Brasil, a gente trabalha com uma mão de obra dos catadores de materiais recicláveis, que fazem um papel essencial na nossa gestão de resíduos. Então, a gente tem que pensar também, né, por exemplo, como que eles vão receber esse nosso resíduo. Então, eu acho que além de uma ação ambiental, é uma ação social também, né? Então, acho que é muito importante a gente considerar, sim, a importância da nossa separação na nossa casa. E Marco, você como com uma grande experiência aí na Embrapa, a gente está falando aqui da separação dos materiais, do lixo que a gente produz. Esse lixo orgânico especificamente, que nós produzimos, ele é classificado em termos de qualidade, por exemplo, o que é usado na agricultura. Tem diferenciações para esse ramo, para esse setor? Para poder fazer a utilização agrícola de resíduos, principalmente produtos comercializados, é necessário seguir algumas garantias de qualidade dos adubos orgânicos. Relacionado a aspectos agronômicos, né, para saber se esse material ele, realmente utilizado no solo vai melhorar a fertilidade do solo. E um aspecto ambiental, para garantir que a utilização dele não cause contaminação ambiental ou qualquer tipo de dano. E aspecto sanitário, para garantir que esse produto não possa causar doença tanto na pessoa que vai manipular esse produto, quanto em toda a cadeia produtiva. Então, é por isso que existem legislações, aqui no Brasil, legislações específicas para definir essas regras. A IN 61 do Ministério da Agricultura, de 18 de julho de 2020, ela estabelece as regras sobre definições, exigências, especificações de garantia e tolerância relacionada aos fertilizantes orgânicos. Então, ela estabelece critérios de, conforme eu falei, para que seja eficiente e melhorar a fertilidade do solo. E tem a IN 27, né, também do MAPA, que estabelece o limite máximo de contaminantes admitidos, relacionados com contaminação química, principalmente metais pesados, e contaminação biológica, enteropatória. Bom, agora eu queria abordar com vocês a questão dos lixões. A gente sabe que a rápida urbanização e a ausência de sistemas efetivos de gestão de resíduos transformaram os lixões em um dos maiores problemas não só do Brasil, como em várias partes do mundo. Uma das soluções é a criação de aterros sanitários para desativar os lixões e promover aí uma melhor gestão daquilo que é descartado. Todo o lixo orgânico que não é tratado, ele vai então para um desses dois destinos? E o que a decomposição desse material provoca de nocivo para a atmosfera? Posso começar com a Isabela. Então, os lixões, infelizmente, são uma realidade muito triste que no Brasil ainda existe, mesmo com a erradicação, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ainda temos vários lixões pelo país, e aqui na África também, né, é uma prática, se não quase única em vários países. E ali 50% desses resíduos, né, cerca de 50%, são resíduos orgânicos que poderiam, né, terem sido evitados de estarem ali naquela massa de resíduos. E quando a gente vai acumulando uma massa de resíduos sem cuidado algum, né, então o lixão ele não tem nenhum planejamento, né, em termos de engenharia, o que pode acontecer é que aquela decomposição ela pode resultar em diferentes acidentes. Aconteceu um acidente na Uganda, o principal lixão da capital do país, ele desmoronou e aí, né, foi uma tragédia anunciada, infelizmente,
Então, pode até se formar bolhas, né, de gás embaixo da massa de resíduos, porque a decomposição anaeróbia desses resíduos, né, eles vão gerando metano, um conjunto de gases ali, o biogás, né, que é um conjunto de gases, e é super perigoso porque pode até causar explosões. Então, e lembrando, né, que existe sempre uma população que vive desses resíduos e que faz a catação ali. Então, é super perigoso, né, a existência de dos lixões. Realmente era algo que em 2023 deveria estar extinta, mas infelizmente a gente pode achar diversos exemplares por aí. E por que esses lixões, eles ainda existem e causam tanto mal ao nosso meio ambiente, consequentemente à nossa saúde? Ele precisa de investimentos aí de alto custo ou é um problema que no dia a dia acaba sendo meio que invisível e não é de interesse das autoridades para se engajar num projeto como esse, que acabam dando atenção para outras coisas na nossa sociedade? Existe uma explicação para que esse lixo todo que a gente produz é deixado de lado? Eu acho que falta mesmo uma visão, né, estratégica e uma visão mais carinhosa com o lixo, porque como você falou, quando a gente joga a nossa sacolinha do mercado, né, a gente coloca lá na sacolinha, no método que escolheu, da porta da nossa casa, na frente do nosso prédio e nunca mais vê aquele lixo. Então a gente não vê, enquanto ele não chega, né, enquanto uma tragédia não acontece, parece que está muito distante da gente. Então, eu acho que até quando a gente, né, tem aí os lixões, aterros sanitários, são escolhidas até áreas bem excluídas das cidades, né, são áreas mais afastadas. Então, a população não vê, quem mora ali, né, na capital ou longe do aterro, não vai sentir o cheiro, não vai saber o perigo, né, não vai sentir, enfim, não vai ter aquela vivência e pensar mesmo na massa de resíduos. Quem já visitou um lixão, quem já visitou um aterro, fica sempre muito assustado com a quantidade de lixo que a gente produz diariamente. E aí eu acho que o mesmo vai para os governos, né? É uma ação, um gerenciamento que eles sempre vão varrendo para debaixo do tapete, literalmente, nesse caso, para lixões e aterros. E aí, é claro, né, que você gastar o seu tempo pensando num planejamento de um aterro sanitário ou de outros métodos, acaba ficando, obviamente, é uma área, né, uma obra de engenharia, tem um custo mais elevado do que simplesmente esquecer essa gestão, e aí, por isso que, com a falta de aterros, com a falta de outras opções, existem os lixões. E lembrando que o aterro nem seria a ação preferencial, né, dos governos. Na hierarquia dos resíduos, o que a gente deveria mesmo investir é na diminuição dos resíduos na fonte. Então, né, diminuir a quantidade de resíduos que nós estamos gerando mesmo. Então, o aterro sanitário seria, né, a última alternativa só quando realmente não tem mais solução para aquele material ali que a gente usou, né, diversas vezes já. Então, é muito complicado porque eu acho que ainda falta até a gestão, né, que antecede essa etapa do envio para o aterro sanitário, que seria a destinação final. Marco, queria que você trouxesse para a gente agora, em termos de legislação, nós estamos bem amparados em relação aos resíduos orgânicos ou ainda faltam leis específicas para orientar quem trabalha no setor? Olha, eu considero que a legislação brasileira ela é bastante abrangente e atualizada. A dificuldade toda é a aplicação das leis, porque, conforme a Isabela já disse, principalmente com relação aos lixões, o custo dos aterros sanitários que irão substituir os lixões são muito altos. Então, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 ela estabelecia um prazo máximo para acabar os lixões no Brasil para fazer tudo em aterro sanitário. Só que esse prazo foi sendo estendido. Por quê? Por causa do
custo, que é muito mais fácil você, uma prefeitura pequena, pegar o lixo da cidade, colocar num caminhão e depositar esse lixo em algum lugar próximo da sede do município, porque você tem que participar de um consórcio no município. Geralmente os aterros sanitários são obras completas, então no município só. Você tem que participar de um consórcio no município, tem que transportar isso à distância e tem que pagar pela disposição desse resíduo. Entendi. Agora, eu tive acesso a uma informação que me chama muito a atenção, que é a seguinte, que se todos os resíduos orgânicos descartados em um ano aqui no Brasil fossem submetidos a processos de tratamento, a redução nas emissões seria o equivalente à retirada de 7 milhões de automóveis das ruas. É isso mesmo? Porque se for isso, a gente estaria dando uma enorme contribuição ao meio ambiente, poluindo muito menos. Isso, então, por conta da decomposição desses resíduos, é gerado o biogás, que é um conjunto de gases e um dos principais componentes é o metano. E o metano é mais poluente ainda do que o gás carbônico. Então, por isso que quando a gente faz o bom gerenciamento dos resíduos, com sistemas de captação de gás, com aproveitamento energético, nós estamos sim contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, né, para frear um pouco essa poluição oriunda, né, desses gases. As mudanças climáticas que são um assunto tão emergencial, não só para a gente, claro, aqui no Brasil, como para o mundo todo hoje em dia. A gente fala muito sobre os automóveis poluem, as empresas que acabam também poluindo, emitindo gás carbônico, mas o lixo também é um grande poluidor. Isso, e não somente por ele existir, né, mas pela má gestão. Então, quando a gente tem os lixões, por exemplo, né, eles estão ali sem nenhum sistema para coletar os gases, né, que são resultantes da decomposição. E da mesma forma, também quando a gente tem pequenos lixões pelas cidades, as pessoas fazem a queima desse resíduo, que também, né, vai aí emitir gases para efeito estufa e também contra a favor das mudanças climáticas. E sem um sistema de coleção desses gases, realmente a gente está contribuindo aí para a emissão, né, de gases poluentes e que podem contribuir com as mudanças climáticas. Mas também a gente tem que pensar que a gente está jogando fora a matéria-prima, né? E quando a gente joga fora a matéria-prima, a gente também está falando de contribuir de alguma maneira com as mudanças climáticas, porque a gente está falando de sistemas de exploração de matéria-prima, né? Uma vez que cada vez a gente tem que ficar buscando explorar cada vez mais, né? Seja os combustíveis fósseis, a gente não vai ter só a poluição desse lado, a gente também precisa do petróleo para essa grande produção de plásticos que a gente tem atualmente. Então, a gestão de resíduos ela é importante em todos esses aspectos, não só no destino final, mas também, né, nesse evitar, né, de explorar tanta matéria-prima do nosso planeta, porque os sistemas de exploração também estão aí contribuindo com as mudanças climáticas. Bom, e quando a gente está falando aqui de lixo, dos resíduos que a gente produz dentro de casa, nós pensamos naquele lixo do dia a dia. Mas, por exemplo, quem tem uma empresa precisa lidar aí com grandes quantidades de lixo, qual seria a melhor forma de fazer isso? O surgimento de novas tecnologias tem ajudado na reciclagem desses resíduos orgânicos? Marco. Sim, a tecnologia relacionada ao aproveitamento, somente o aproveitamento agrícola de resíduos orgânicos tem avançado muito. Com relação à compostagem, né, conforme a Isabela já falou, existem várias iniciativas públicas, privadas ou até mesmo questão de associação relacionada à compostagem em diversas escalas. Mas, assim, tem avançado muito a questão de produção de equipamento. Um exemplo, existe
no mercado composteiras domésticas, para a pessoa poder fazer a compostagem dentro de casa, ou equipamentos para processamento de resíduos orgânicos de lanchonete, são muito utilizados em shopping, e eles transformam isso em adubo orgânico, e o shopping acaba até cultivando, tendo uma área de cultivo com esses resíduos. Então, tecnologia e avanço em relação a isso não falta. O que falta mais ainda é a conscientização da importância do aproveitamento desse tipo de resíduo. Mas é algo que, assim, no meu ponto de vista, avançou bastante nos últimos anos. E na sua visão, Isabela, existem estudos, descobertas que podem auxiliar nesse processo ou ainda falta conhecimento, falta consciência por parte da sociedade? Eu acho que a ciência ela está muito alinhada com o que a gente precisa para o futuro. Então, a gente tem sim vários projetos, nós temos várias iniciativas tecnológicas muito avançadas, exemplos, né, que já estão dando certo. Então, a Alemanha, Dinamarca, Japão já possuem sistemas super avançados para lidar com resíduos, incluindo os resíduos orgânicos. O que falta mesmo é o crescimento desses setores nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, e certo incentivo também, né? Então, além da questão do que o Marco está falando, sobre a conscientização das pessoas, dos políticos, eu acho também que alguns instrumentos, né, para facilitar a instalação dessas novas tecnologias em diferentes partes do mundo. Então, as tecnologias às vezes estão chegando, mas em alguns poucos locais ainda, né? E a gente precisa que isso avance para atingir diferentes cidades, países, porque a gente está precisando disso urgentemente. Então, eu acho que é uma junção, né, de conscientização com instrumentos para financiamento, com políticas públicas, com fiscalização, monitoramento, pessoas engajadas mesmo, né, que queiram realmente aplicar novas tecnologias, né, e servir de exemplo aí para o resto. Bom, para a gente encerrar, gostaria que vocês deixassem aí um recado para quem está nos assistindo, já que a gente fala muito da iniciativa nossa aí nesse processo todo do lixo. Puxa, posso ajudar de alguma forma, me engajar em iniciativas na minha comunidade? Que recado que vocês podem deixar para a gente? Renato, o recado que eu deixo é que, assim, quem tem interesse em conhecer mais sobre o aproveitamento dos resíduos, principalmente os resíduos orgânicos, para fins agrícolas ou mesmo para produção de energia, existe muita informação sobre isso na internet. O importante é buscar nas fontes certas, fontes confiáveis. Mas existem muita informação que possibilita da pessoa conseguir realizar esses processos da melhor forma possível. Então, assim, um exemplo, a Embrapa ela oferece um curso à distância sobre compostagem, um curso gratuito. A pessoa pode se inscrever hoje mesmo e começar um curso hoje mesmo. Mas além dessa iniciativa da Embrapa, existem diversas outras. Informação importantíssima. Agora você, Isabela. Além desse aspecto de informação, que eu concordo que está super disponível, hoje a gente tem, né, uma gama de canais que todo mundo pode buscar informação. Eu acho que eu preciso dizer que as pessoas precisam se encorajar e não se desencorajar com pequenas ações, porque às vezes a gente pensa, né, que o que a gente está fazendo é uma gota no oceano, mas na verdade a gente precisa disso, e grandes mudanças, né, no mundo, em todos os setores, não somente no ambiental, com resíduos, começam com pequenas pressões populares. Então, quando a gente
passa a deixar de consumir de uma certa maneira, o mercado vai ler aquilo e vai se adaptar às novas culturas, aos novos gostos, né? Então, eu acho que é muito importante a gente mostrar, sim, que a gente está começando a se preocupar, que a sustentabilidade é um tema atual, não tem como fugir mais, e que pequenas ações vão, sim, domar, né, nortear grandes ações de empresas, governos. A gente precisa, sim, dessa junção de pequenos grupos, pequenas ações, para que se mostre para o mundo novos caminhos de gerenciamento de resíduos. Sem dúvida, é unir aí os esforços, cada um fazendo a sua parte, que num todo faz uma grande diferença. Eu agradeço demais a participação de vocês dois aqui no Estúdio News. Até uma próxima. Até mais, obrigada. Foi um prazer, Ana. E o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Marco Antônio Leal, ele é pesquisador na Embrapa Agrobiologia, e com a Isabela da Cruz Bonato, que é doutora em Engenharia Ambiental e embaixadora do Movimento Circular. E você já pode acompanhar essa entrevista lá pelo nosso canal do YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!